o Executivo Federal já tenha promovido bastante coisas favoráveis, né, aos direitos gays. Né? Já que o senhor tocou na questão da religião, né, é um tema bastante complicado exatamente porque mexe com aspectos religiosos. Como é que a religião deve se inserir nesse debate sobre a homossexualidade? Até que ponto ela pode interferir ou deve interferir ou não na questão política, na esfera política, né, na esfera pública, no que se refere à garantia dos direitos dos homossexuais? Olha, simplesmente as igrejas, elas não deveriam e nem podem interferir nessa questão. Em primeiro lugar, igreja é coisa de foro íntimo. As pessoas podem ter crenças religiosas e aderir a elas, ok, é a liberdade religiosa. Acontece que a separação do Estado e da igreja foi decretada com a Revolução Francesa e, portanto, o Estado moderno é um Estado laico. É inadmissível que as igrejas no Brasil se pronunciem sobre coisas que diz respeito ao Estado. O Estado brasileiro precisa verdadeiramente ser laico. O Estado brasileiro não é laico. E é incrível como isso aparece em coisas assim, a olho nu visíveis. Todos acreditam que já se deram conta que atrás da cadeira do presidente do Supremo Tribunal Federal, que fez uma excelente ação a propósito da causa gay, está lá um crucifixo. Atrás da cadeira do presidente da Câmara Federal está lá um crucifixo. Nas escolas públicas brasileiras se encontra o crucifixo. Ora, é inadmissível que na esfera pública, em órgãos do Estado, tenham insígnias religiosas e de uma única religião. Ora, fazendo valer a própria liberdade religiosa no país, o Estado não pode ser, né, de nenhuma religião. Não pode portar insígnia de nenhuma religião. E o que tem acontecido, de fato, é que as igrejas, as religiões no Brasil têm servido para impedir os direitos gays, a liberdade das pessoas gays, não é? E religião não pode meter o bedelho nesse assunto. As religiões se restringem a seus templos. As pessoas que são fiéis dos seus templos escutem seus pastores, os padres, seus bispos, ok. O que eles têm a dizer na igreja. Agora não podem ir para o Congresso Nacional, legislar com princípios religiosos. Eles não podem impor à sociedade inteira e não podem impor através do Estado convicções, crenças, que são crenças particulares. Pessoais, né? São crenças pessoais. Certo. Voltando um pouco à questão do Congresso Nacional. A gente sabe que alguns já foram arquivados, mas outros estão tramitando projetos de leis também voltados para o tema da homossexualidade. Um que é bastante comentado é o PL número 122, que é aquele que criminaliza a homofobia e prevê punições para isso, né? Só que assim, um dos problemas relacionados a isso, exatamente, a gente volta para o aspecto religioso, porque seria considerado crime a simples condenação da homossexualidade, simples para alguns, né? E aí entram as igrejas. A questão é, esse PL censura a liberdade de expressão ou ele amplia o escopo de casos de discriminação passíveis de punição? O que o senhor acha desse tema, desse PL? O PL 122, que tipifica a homofobia como crime, não é um projeto que visa impedir a liberdade de expressão, de maneira alguma. O que ele visa é colocar na cadeia homofóbicos, não é? Entendendo a homofobia não apenas como crime de assassinato, mas todo crime de discriminação, que passa pela piadinha, pelo riso, pela injúria, pelo insulto, pela agressão física e até o assassinato. Agora, veja, a disfarçatez dos conservadores, a disfarçatez dos homofóbicos, inclusive que estão nas nossas casas legislativas, é querer passar para a sociedade a ideia que a democracia tudo admite, tudo permite. Inclusive a prática da discriminação, do preconceito. Não se trata de um projeto de lei contra a liberdade de expressão. Trata-se de um projeto de lei que impede a expressão discriminatória, que impede a expressão de violência, a expressão de insulto à liberdade das pessoas. Portanto, não é liberdade de expressão, é liberdade é o impedimento da liberdade para práticas criminosas. O Brasil já decretou que o racismo é crime inafiançável. Tem alguém reivindicando o direito de sair praticando preconceito contra negros? A democracia não é o lugar de tudo fazer e tudo dizer. Esse é o tipo de embuste que os conservadores e os homofóbicos utilizam para dizer que se trata de negação do direito de expressão. Ninguém pode reivindicar na democracia o direito de ferir a dignidade, a liberdade e o direito de nenhuma pessoa, nenhum indivíduo. Entendo. Pelo que a gente já conversou até agora, a gente realmente nota assim que é
realmente uma questão cultural, uma questão de construção, e aí a gente se remete à questão da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que talvez, assim, para alguns a educação sempre é a salvação futura, né? E o MEC, né, o Ministério da Educação, ele já identificou a necessidade de discutir a homofobia nas escolas, né? Porque ele constatou que incita ódio, violência, exclusão, pode até estimular a evasão escolar. Inclusive, a gente percebe que as pessoas que têm orientações sexuais diferentes são pessoas que costumam ter escolaridade baixa, né? São pessoas que são analfabetas exatamente por não ter esse apoio nas escolas. E, enfim, como que você acha que deve ser abordado esse tema em sala de aula? Se já se sabe como ele deve ser tratado. E aí, já falando um pouco também de um outro projeto de lei, o 3.099, que obriga as escolas públicas e privadas a adotar a disciplina de orientação sexual na 5ª e na 6ª série. Qual a sua opinião? Você acha que esse seria um caminho, ou qual seria o caminho nas escolas? Eu sou um dos que creio mesmo que a educação é o caminho. Aliás, acho que o caminho da lei é um caminho importante, mas ele é insuficiente. A lei, por exemplo, que criminaliza a homofobia, ela é importante, mas ela não é suficiente. E, na verdade, nós não vamos emancipar a sociedade brasileira de seu conservadorismo, de seus preconceitos com relação à homossexualidade ou a tantos outros preconceitos, com medidas punitivas. É preciso existir, sim, esse aparato aí da lei, inclusive prevendo punições, mas insuficiente. Eu aposto mesmo na educação. E, nesse sentido, o Ministério da Educação brasileiro tem tido iniciativas felizes, né, de pensar o que pensou recentemente, né, um programa de Escola Sem Homofobia, preparou todo um conjunto de material didático, vídeos, cartilhas, que os homofóbicos e os conservadores apelidaram, né, pejorativamente do kit gay. Pois bem, o Ministério fez um kit gay, daí qual é o problema? Porque o objetivo do Ministério é despreconceitualizar a sociedade a partir de despreconceitualizar os professores e os alunos. Nós sabemos que um grande número de casos de bullying na escola advém do preconceito com relação à sexualidade ou às performances de gênero. Crianças, às vezes, com 6 anos, que não têm nenhuma indicação de sua sexualidade, não é? Mas porque no estereótipo da performance de gênero, no estereótipo do que é o masculino e o feminino, os garotinhos começam a chamar um menino que é mais delicado de mulherzinha, de mariquinha. Isso é o preconceito homofóbico já lá no seu nascedouro. Ou meninas de machudas, de lésbicas e tal. Sabemos que uma parte do bullying na escola advém exatamente do preconceito em torno da homossexualidade já aí, não é? Numa sociedade que crê que a única via de vivência da sexualidade é a heterossexualidade. E que criou essa mentira de que a sexualidade natural, inata, é a heterossexualidade. Ora, se a heterossexualidade fosse natural, não precisava essa polícia da família, essa polícia da escola, essa polícia da sociedade, dos meios de comunicação, que o tempo inteiro estão a reafirmar a necessidade de ser hétero. E que faz o pânico moral, né, da sociedade, com essa ideia de que se a escola fala de sexualidade e de homossexualidade, as crianças vão passar a ser homossexuais. Ora, se fosse natural, então não seria preocupação. Está aí a prova de que se trata de construções. E nesse sentido, a escola tem um dever de ser esclarecedora. Nesse sentido, a escola sim tem a obrigação de fazer o debate, a reflexão sobre o que é a sexualidade. Primeiro porque precisa acabar com o tabu produzido pelo mito conservador, que as crianças não estão em idade de entenderem isso. Curioso, as crianças não estão em idade de entenderem a reflexão crítica, a problematizadora, mas elas têm a possibilidade de entender os mitos conservadores, os tabus e os preconceitos que os pais ensinam, que a escola ensina. Que cognição estranha é essa do mito conservador? Que a criança está cognitivamente preparada para aprender o preconceito, está preparada para aprender os mitos conservadores, mas não tem a cognição e o emocional preparados para entender uma outra visão das coisas. As crianças têm condições sim, o MEC acerta ao fazer os seus programas de combate à homofobia na escola. Esse projeto de lei que propõe essa iniciativa dos cursos de orientação sexual na escola é um projeto de lei acertadíssimo, eu espero que seja aprovado, todos nós educadores, porque a educação realmente é o caminho. Nós só vamos emancipar a sociedade brasileira de seus atrasos, seus conservadorismos, dos preconceitos, pela via da educação. E a escola, nesse sentido, tem um papel fundamental, inclusive para refazer o entendimento das famílias, que muitas vezes também, né, no atraso cultural, não é, conservadoras, não conseguem acompanhar as transformações sociais. E a escola, nesse sentido, joga um papel importante. Enquanto o MEC tem pensado maravilhosas coisas,
na verdade, quando chega na ponta do sistema, no ensino municipal, nas secretarias municipais e estaduais de educação, a coisa se estrangula, porque os gestores locais não institucionalizam os programas. Deixam os programas aí, no vazio, não têm a vontade política de fazer a capacitação dos docentes, não institucionalizam os programas. E isso acontece com muitos temas, inclusive na questão racial. Não é? Eu fiz uma pesquisa em 2008, a propósito da aplicação concreta da lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história cultural da África no currículo escolar. O Rio Grande do Norte nada fez até aqui para isso. A lei assinada por Lula em 2003, janeiro de 2003, não é aplicada nesse estado, por falta de iniciativa dos gestores locais, seja em nível estadual ou municipal. Entendo. Professor, agradeço pelos esclarecimentos. Nós esperamos que possamos ter contribuído com mais elementos para que você tenha suas decisões e seus conceitos a respeito do assunto. E a gente se vê na próxima terça-feira. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.